Muito bem, minha saudação a todos. Para quem é de dia, bom dia. Para quem é da noite, boa noite. Certamente aos notívagos, eu os cumprimento também. Nós temos esse curso realizado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul e que, até onde sei, será transmitido por outras instituições, muito provavelmente a Infam, de maneira que eu gostaria de saudar os meus colegas juízes e juízas e também as demais pessoas que assistirão essas aulas, esses comentários. Eu quero brevemente iniciar com a minha apresentação. Meu nome é Orlando Facini Neto, sou juiz da Vara do Júri de Porto Alegre, atualmente afastado na medida em que sou presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES. Leciono também Direito Penal, atualmente na Escola da Magistratura, aqui em Porto Alegre, e no mestrado do IDP, em Brasília. Também profiro algumas aulas na pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Direito Penal, efetivamente, é a matéria do meu interesse na minha trajetória acadêmica, foi exatamente aquilo a que eu destinei os meus estudos, sobretudo no doutorado. Fiz o doutoramento em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estamos vivendo um tempo completamente inusitado. Eu falo hoje para vocês gravando essa aula no dia 7 de abril, é uma terça-feira. Praticamente todos nós vivendo um período de reclusão difícil concernente à pandemia do coronavírus. Os sentimentos se apresentam de uma maneira completamente distinta daquela que normalmente acontece, na medida em que estamos premidos por uma realidade que nunca vivenciamos. Somam-se ao medo, o tédio, um certo constrangimento na medida em que a nossa própria liberdade de trânsito é comprimida. E numa situação complexa como essa, é importante que a gente discuta algumas questões jurídicas e eu vou me destinar nesses minutos em que tratarei com vocês para falar especificamente do direito penal. Se se pudesse estabelecer uma espécie de nome para essa exposição ou para esse diálogo de um só, eu o chamaria de direito penal em tempos de coronavírus. Isso porque há alguns tipos penais que sobressaem, que têm a sua incidência, por assim dizer, discutível nesse momento, e também em virtude das próprias consequências em termos de dogmático, de teoria do direito penal que se revelam, pelo menos na minha percepção, importantes. De maneira que a ideia é falar sobre o direito penal material, sobre o direito penal e as figuras típicas correlacionadas, em particular com esse momento, sob esse pano de fundo de uma época completamente distinta daquela que nós tenhamos vivido em qualquer momento das nossas vidas. Eu vou trabalhar como uma espécie de funil, vou fazer uma abordagem bastante geral no início, depois eu vou afunilar um pouco e finalmente vou ingressar na temática mais específica dos tipos penais que se poderiam revelar numa situação de pandemia, inclusive trazendo algumas observações acerca das diversas normas aí que vêm sendo editadas especificamente em função da pandemia, especificamente em função desse momento, dir-se-ia, catastrófico que vivemos, sobretudo porque ele se alastra
por diversos países do mundo. Então, a primeira vertente, essa abordagem mais ampliada, na minha visão, revela o seguinte, que nesse período de crise, nesse período de pandemia, pelo menos 4 categorias ou 4 postulados do direito penal, muitas vezes rechaçados por alguma doutrina ou muitas vezes vilipendiado por certo ponto de vista teórico, são ressignificados e mostram a importância que tem. São 4 ideias iniciais que eu gostaria de lhes trazer. A primeira delas alude à temática dos bens jurídicos coletivos. Temática dos bens jurídicos coletivos. A gente sabe que a trajetória da teoria do bem jurídico começa mais fundamentalmente no século XIX, com a perspectiva, com as lições do Feuerbach, segundo o qual bem jurídico haveria de ser considerado como lesões a interesses das pessoas. Isso tinha uma dimensão importante, já era uma espécie de densificação teórica do conceito, mas não respondia, sobretudo, a um questionamento pertinente àquela época e que dizia respeito aos crimes contra os sentimentos religiosos das pessoas. Muito em função disso, muito em decorrência disso, um outro autor alemão, que é o Birnbaum, elabora a sua concepção de bem jurídico abarcando as lesões coletivas. E esse ponto me parece muito relevante, porque de lá para cá a gente vem assistindo a uma espécie de reforço muito consistente na temática da criminalização de condutas que infringam bens jurídicos não individualizáveis. Isso em várias perspectivas, por exemplo, a questão dos crimes contra o meio ambiente, a questão dos crimes contra o sistema financeiro, a própria corrupção, que num certo sentido afronta não só a moralidade pública, e ela é intangível e, portanto, não individualizável, mas o patrimônio público, o patrimônio estatal e, consequentemente, alusivo à coletividade. Quando se vive um período como esse, de pandemia, aqueles que são críticos à criminalização de condutas que violam interesses coletivos têm um ônus de explicar de que maneira se poderia tratar esse tipo de situação. Notem bem que há autores muito relevantes, vou citar apenas um, o Winfried Hassemer, que defendia, uma vez que já é falecido, foi juiz inclusive do Tribunal Constitucional Alemão, que defendia muito firmemente a ideia de que o direito penal deveria ser o direito penal clássico, direito penal liberal, ou seja, aquele direito penal cuja tutela estivesse concentrada na propriedade, no patrimônio e, consequentemente, que aludisse exclusivamente à proteção dos interesses individuais, refutando a criminalização daquilo que viole bens jurídicos coletivos e dizendo, no limite, que essas condutas que violam interesses coletivos deveriam pertencer a um outro setor. Para alguns, direito de intervenção, para outros, direito administrativo sancionador, entretanto, sem a figura da pena criminal, sem, digamos assim, as características, a shame, a vergonha que a pena criminal possui. E quem critica essa abordagem diz, e eu concordo com a crítica, que essa é uma visão efetivamente elitista, na medida em que retira do direito penal exatamente aquelas condutas praticadas pelas classes sociais mais abastadas e relega ao direito penal
unicamente para que tenha a sua incidência naqueles casos de delitos praticados pelas pessoas mais pobres. Deixando esse parêntese de lado, a grande verdade é que quando a gente fala de proteção da saúde pública, eu vou chegar adiante nesse tema com mais pormenor, mas quando a gente fala da proteção da saúde pública, ou seja, da incidência do direito penal na proteção de bens jurídicos coletivos em tempos de pandemia, efetivamente estamos a reconhecer a importância dessa categoria, qual seja bens jurídicos coletivos. De maneira que quem recusa a ideia dos bens jurídicos coletivos acaba deixando a saúde pública e, consequentemente, os interesses da sociedade desprotegidos numa situação como essa. E aí é bom dizer, para concluir essa primeira abordagem, que tanto a saúde pública como diversos outros bens jurídicos, mormente os coletivos, eles são hauridos do próprio texto constitucional. Eu sou daqueles que acha que é a partir de uma leitura constitucionalmente adequada que encontraremos os bens jurídicos a cuja tutela deve se destinar o direito penal. E notem bem a importância que a Constituição dá à saúde das pessoas, à saúde pública, consequentemente, e isso é uma espécie de imperativo de incidência da tutela penal, a cuja ausência, inclusive, alguns autores dizem que se pode apontar a chamada untermaß verbot, ou seja, a proteção insuficiente que seria proibida. Portanto, haveria uma proibição de proteção deficiente de determinados bens jurídicos, como a dizer-se que se amanhã uma lei buscasse descriminalizar, por exemplo, o homicídio, naturalmente tratar-se-ia de uma lei inconstitucional, porque não é dado ao legislador ordinário retirar o manto de proteção que incide sobre o direito à vida. A segunda categoria que é revivificada nesse momento de pandemia é a dos chamados crimes de perigo. E os crimes de perigo também vêm sendo alvo de diversos ataques doutrinários no sentido da sua ilegitimidade, porquanto o direito penal, para essa visão, haveria de incidir exclusivamente quando houvesse dano, ou seja, resultado lesivo ao bem jurídico. A questão é a seguinte, pessoal, estamos vivendo numa época, pleno século XXI, em que a dimensão do risco, ou seja, da probabilidade de dano, é significativamente importante. Todos conhecem o livro clássico do Ulrich Beck, a Risikogesellschaft, Sociedade do Risco, que diz que, efetivamente, na atualidade, é possível antevermos situações antecipadamente que, em ocorrendo, terão uma gravidade brutal, uma gravidade tremenda. Quando isso sucede, é natural que, aspas, antecipemos a tutela penal, ou seja, antes mesmo de que a lesão ocorra, e sobretudo considerada a magnitude de algumas lesões, o direito penal já atua, e já atua, portanto, para tutelar e proteger o bem jurídico nessa situação de probabilidade de danos. Quando se trabalha, por exemplo, com as questões do direito penal ambiental, isso é muito visível, ou seja, bem antes de uma catástrofe ambiental se apresentar, já é possível incriminarem-se determinadas condutas a fim de que se evite o dano maior, mormente quando ele diz respeito à coletividade. A terceira categoria que se me afigura importante nesse quadro é a das chamadas normas penais em branco. Aqui eu não vou entrar na classificação que
alguma doutrina realiza, aqueles que falam em normas penais em branco lato sensu, estrito sensu, dividindo depois a primeira delas em homólogas, heterólogas ou de conteúdo homovitelino, heterovitelino. A questão aqui da nomenclatura não me parece importante, mas o certo é que as normas penais em branco, que são aquelas cujo conteúdo carece de complemento, e, sobretudo, cujo conteúdo carece de um complemento não legislativo, e sim em termos de atos administrativos, ela inclusive tem alguns processos judiciais, eu próprio já vi processos em que se apontava, vejam vocês, a inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei de Drogas, porque sendo uma norma penal em branco, uma vez que aquilo que é considerado entorpecente vem descrito a partir de atos administrativos, afirmava-se que isso era inconstitucional por violação ao princípio da legalidade. É sabido que o Supremo Tribunal Federal, com toda a razão, nunca acolheu esse tipo de argumento, mas ele ainda aparece e há quem refute as normas penais em branco, apontando violações ao princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. A questão é que o conteúdo da proibição na norma penal em branco já vem expresso, sim, em termos legislativos. Entretanto, determinadas situações carecem de uma espécie de velocidade normativa que o parlamento não é capaz de dar, seja no sentido do preenchimento do conteúdo, seja no sentido de alterações que eventualmente se afigurem necessárias. Quer dizer, os atos normativos expedidos pelo Poder Executivo, pelos diversos órgãos aí, pelo Ministério da Saúde em particular, como a gente vai ver na sequência, eles têm a possibilidade de regular muito melhor, no nosso caso atualmente vivenciado, os efeitos da pandemia. De maneira que, vejam, até agora eu apontei que tanto a categoria dos bens jurídicos coletivos, como a categoria dos crimes de perigo, como a categoria das normas penais em branco, estão aviltados por um determinado ponto de vista dogmático penal, adquiriram importância relevante num momento como esse que nós estamos experimentando. E, finalmente, aqui não é exatamente um tópico de direito penal, mas me parece importante referir que o quadro atual também nos faz pensar a respeito do chamado confronto entre o interesse público e o interesse particular. Quem estudou direito constitucional ou direito administrativo, como eu, há 20 anos ou mais, tinha essa parêmia, esse brocardo como uma verdade quase que inequívoca, no sentido de que haveria a preponderância do interesse público sobre o interesse particular. Isso foi sendo alterado ao longo do tempo pela doutrina administrativista e também por algumas decisões judiciais, mas o momento atual mostra que, por assim dizer, a Carta Constitucional não é formada só de direitos, ela também estabelece deveres. E na medida em que se estabelecem deveres, algumas vezes limitativos da nossa própria liberdade de ir e vir, como estamos efetivamente vivenciando, isso significa que o interesse público, sobretudo em situações dramáticas de crise, ele fala mais alto do que o interesse particular. E, portanto, devemos nos submeter a essas determinações que, no fim das contas, tem muito menos um sentido paternalista, no sentido de proteger o indivíduo de si próprio, e mais de proteger a coletividade. Em outras palavras, isso quer dizer que quando eu sou tolhido da possibilidade de sair às ruas do modo como fazia 3 ou 4 meses atrás, isso não é exclusivamente para garantir que eu não me contamine com o coronavírus, mas, sobretudo, que eu não me contamine e não me torne eu próprio um vetor
um vetor de contaminação de outras pessoas, sobretudo daquelas pessoas mais frágeis. Quer dizer, se busca aí evitar, como alguns autores falam, que eu me torne uma fonte de perigo, uma Gefahrenquelle, ou seja, alguém que pode efetivamente ser uma espécie de bomba relógio e que vai, no caso dos idosos, das pessoas que têm comorbidades, eventualmente produzir situações muito difíceis. Então essa é a leitura geral que eu queria fazer a respeito, dando conta dessas 4 categorias que me parecem ressignificadas no momento como o atual: bens jurídicos coletivos, crimes de perigo, normas penais em branco e o da preponderância do interesse público sobre o interesse particular. A segunda linha, menos ampla do que essa, alude ao Código Penal num sentido mais geral e determinadas normas que me parecem pertinentes. O título 8 do Código Penal é que trata dos chamados crimes contra a incolumidade pública. Eu procurei, entre outros autores, mas eu faço até questão de mostrar, porque infelizmente é um autor que hoje em dia quase ninguém mais lê e deveriam ler sempre. Eu me valio um pouco de determinados conceitos trazidos pelo Nelson Hungria, aqui no volume 9, seus comentários ao Código Penal. E o Nelson Hungria vai definir a incolumidade, vejam, é o título, a incolumidade como o estado de preservação ou segurança em face de possíveis eventos lesivos. E ele dirá, e isso é relevante, que o bem jurídico aqui protegido, saúde pública, porque é o capítulo respectivamente mais importante para nós, título incolumidade pública, capítulo saúde pública, que esse bem jurídico coletivo, qual seja a saúde pública, no final das contas é uma projeção de proteção do direito à vida ou à integridade das pessoas. Quer dizer, não se trata única e exclusivamente de uma proteção etérea, de uma proteção que não diga respeito a cada um de nós, e sim de uma projeção de proteção ou de tutela a esse interesse dos indivíduos. E como todos já sabemos nessa altura, existem pelo menos 3 normativas importantes atualmente em vigor a respeito desse chamado direito penal em tempos de coronavírus. A primeira delas é a Lei 13.979, que confirma basicamente alguma das coisas que eu já lhes disse, porque em seu artigo 1º, parágrafo 1º, está dito que as medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. E aqui tem 3 medidas previstas nessa lei que eu acho importante referir, até porque há muita coisa sendo dita e nem todas elas apresentam uma exata correção. A primeira das medidas que a Lei 13.979 descreve é o isolamento. E o isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas. Ok? Então, o isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas. A quarentena é a restrição ou separação de pessoas suspeitas de contaminação. Quarentena é a separação ou a restrição de pessoas suspeitas de contaminação. E, finalmente, também a Lei 13.979 dispõe, e vejam que interessante, a possibilidade de realização compulsória de exames, testes, coletas de amostra e vacinação. Quanto se discutiu no Brasil, e só no Brasil, porque isso não acontece na Alemanha, não acontece em Portugal, para ficar só em 2 exemplos, acerca da possibilidade de o sujeito recusar-se a fazer o exame de bafômetro sem que nada lhe adviesse disso. O que sempre pareceu um erro, porque se na Alemanha é autorizado pela legislação, pelo Código de Processo Penal, a extração, inclusive, de sangue compulsória do sujeito, ao argumento de que, vamos combinar, para extrair sangue basta uma picadinha de agulha, mas não vamos entrar nessa questão, porque ela é despiciente. Aqui, em Portugal, o que se diz é, se o sujeito não quiser fazer o bafômetro, não faça. Mas ele vai responder por um crime cuja pena é exatamente igual à concernente à direção
em condições de embriaguez. E por que isso? Porque morre muita gente no trânsito em acidentes causados por pessoas embriagadas. No Brasil, em virtude de uma espécie de hipertrofia da dignidade da pessoa humana e hipertrofia dos direitos em detrimento dos deveres, sempre se disse o inverso. Sempre se disse o inverso, com qualificações, inclusive, muito pejorativas a quem eventualmente suscitasse a possibilidade de um corolário negativo a quem se recusasse a fazer o exame de bafômetro. Claro que a gente não está falando de uma situação tão trivial, embora muita gente morra no trânsito em nosso país, mas, de toda maneira, agora ninguém invoca o mesmo princípio extraído daquela situação para refutar agora a possibilidade de realização de testes compulsórios ou, eventualmente, de vacinas compulsórias. Na verdade, isso mostra que o argumento estava errado quando trazido naquela situação anterior, alusiva ao tráfego viário. E por quê? Repito, porque o sujeito que se recusa, e houve um episódio de alguém que o fez aqui no país, o sujeito não queria ser testado, etc., isso saiu nos jornais, o sujeito que faz isso, ele não está arriscando degradar exclusivamente a sua saúde, mas ele está arriscando contaminar muitas pessoas e, portanto, é idôneo, é adequado que a legislação estabeleça a testagem compulsória e, em determinadas situações, a coleta de amostras ou a própria vacinação. E aí, existe também a portaria interministerial número 5 de 2020, vou falar algumas coisas sobre ela na sequência, em que se aponta no artigo 3º que o descumprimento das medidas previstas na Lei 13.979 acarretam a responsabilização administrativa, civil e penal daqueles que efetivamente se recusarem. O terceiro diploma normativo que eu acho importante é a portaria número 356, de 11 de março de 2020, que é aquela em que, a partir da declaração do estado de emergência, o Ministério da Saúde estabelece algumas determinações mais específicas sobre o isolamento e a quarentena. Então esse é o segundo pano de fundo que eu gostaria de lhes trazer, mencionar que a gente basicamente no âmbito do Código Penal se situa propriamente nos chamados crimes contra a incolumidade pública, particularizadamente nos crimes contra a saúde pública, mas que, ademais dessas disposições do Código Penal, há coisas importantes a se falar a esse respeito e eu falarei, ademais dessas disposições do Código Penal, é importante considerarmos uma lei que é a 13.979 e também duas portarias, a portaria interministerial, Ministério da Justiça e da Saúde, se não me equivoco, número 5, e a portaria número 356, essa do Ministério da Saúde, todas elas do ano de 2020. E aí eu me encaminho para a parte mais estrita da minha abordagem, que diz respeito aos tipos penais elencados no Código Penal, com algumas observações acerca de cada um deles e também procurando trazer algumas singularidades e suscitar algumas discussões. Não vou seguir exatamente uma ordem topográfica do Código Penal, mas sim aquilo que se me afigura mais importante, e esse, sem dúvida nenhuma, é o tipo penal, o dispositivo legal previsto no artigo 268 do Código Penal, em que se incrimina, o nome em iuris aqui é infração de medida sanitária preventiva, e esse artigo 268 diz que infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa,
essa conduta é apenada com detenção de 1 mês a 1 ano. Aqui talvez vale a pena relembrar que se a pena não ultrapassa esse patamar de 1 ano, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, nós estamos diante de uma infração penal, de um crime de menor potencial ofensivo. Portanto, aplicar-se-ão as regras alusivas à Lei 9.099/95, inclusive com a inibição da prisão em flagrante, com a possibilidade de transação penal, certamente, se tudo isso não acontecer, com a virtual suspensão condicional do processo. Logo, é de se notar que a consequência penal aqui é caracterizada por alguma brandura. É muito difícil, quase impossível, imaginar que alguém vai ser preso pelo artigo 268 do Código Penal. Mas isso não não reduz a importância desse dispositivo. Alguns dirão que a gravidade do momento exigiria, inclusive, um sancionamento maior. Eu acho que essa é uma discussão de lege ferenda, ninguém estava preparado para viver o que vivemos. Mas, de todo modo, a questão da criminalização ou da previsão num tipo penal de uma conduta como essa não deixa de ter, e muita gente critica isso, eu não sou dos que vislumbram nessa ideia algo exclusivamente criticável, é um papel simbólico do direito penal no sentido de contenção ou num sentido de prevenção para que tais tipos de conduta não se realizem. Porque essa é a ideia fundamental do ponto de vista da tipificação abstrata de uma conduta. Se há um sentido preventivo no direito penal, ele se apresenta fortemente quando a conduta é prevista abstratamente como crime. Depois que o sujeito comete o crime, me parece um pouco mais discutível falarmos em termos teóricos de prevenção, mas esse não é um tema para agora. Agora vejam, esse artigo 268 é uma inusitada norma penal em branco. E sobretudo no caso atual. Por quê? Porque o complemento desse artigo 268 do Código Penal, na verdade os complementos são 2. Tanto a Lei 13.979 complementa o artigo 268, como também, grosso modo, o complementa a portaria número 5 de 17 de março de 2020. Repito, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Aqui se trata de um crime de mera conduta, vale dizer, pouco importa se efetivamente surge algum resultado lesivo. Em outras palavras, ainda que não haja propagação ou introdução de doença contagiosa, o mero descumprimento, a mera infringência à determinação do poder público já revela a incidência do crime. Portanto, é um crime aqui destituído de resultado naturalístico. E vejam, porque isso me parece muito importante, as determinações do poder público, a cuja infringência tem-se o crime do artigo 268, não são exclusivamente as determinações do poder público federal. Colocando isso em outros termos, quer-se dizer que as determinações federais, estaduais e municipais, todas elas componentes aí desse conceito de poder público, se infringidas, geram a incidência do artigo 268. Quer dizer, trata-se de uma norma penal em branco, complementada pela Lei 13.979 e também por decretos do Poder Executivo de qualquer um dos entes da federação, de acordo com as competências constitucionais que lhes são outorgadas. E é importante trazer uma lição do Nelson Hungria, que eu anotei aqui, porque ela diz muito, inclusive, sobre o modo
por alguns criticável, mas sobre o modo, digamos assim, um pouco ativista, como que em alguns casos é adotado pelo Poder Judiciário, todas as suas instâncias, mas o Nelson Gria diz assim: a competência da autoridade de que emana a determinação pode ser examinada. Quer dizer, o juiz criminal que se depara com alguém acusado de infringir o artigo 268 pode até verificar se a disposição administrativa do Estado, do município ou da União foi feita transbordando ou não a competência que lhe é outorgada constitucionalmente. Agora, não a conveniência da própria medida. Vale dizer, não cumpre, nesse caso, ao Poder Judiciário avaliar a conveniência da medida adotada por qualquer uma das esferas do poder público, União, Estados e município. Trata-se aí de um tema em relação ao qual a atuação judicial não deve incidir exclusivamente a questão formal da competência. Agora vejam só, porque isso é relevante. No decreto número 5, está estabelecido no artigo 4º, parágrafo 1º, lembremos, isolamento é para quem tem o corona, isolamento é para quem tem a moléstia. O artigo 4º, parágrafo 1º diz: nas hipóteses de isolamento, para a configuração do descumprimento de que trata o caput, há necessidade de comunicação prévia à pessoa afetada sobre a compulsoriedade da medida. Vale dizer, o sujeito deve ser cientificado formalmente acerca da medida de isolamento. E o artigo 5º, parágrafo único, no que diz respeito à quarentena, fala: a compulsoriedade da medida de quarentena depende de ato específico das autoridades competentes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º da portaria número tal. Quer dizer, vejam, não se trata aí de uma previsão meramente genérica. Todos estão em isolamento, todos os doentes pelo corona estão em isolamento. Ou todos aqueles que, não comprovadamente doentes, são sintomáticos, estão em quarentena. Não, é necessária a formalização individualizada de que essas medidas estão sendo estabelecidas para com os indivíduos respectivos. Tanto isso é verdade que quem ler a portaria número 356 verá que, ao seu final, consta um anexo em que se diz termo de consentimento livre esclarecido. E aí aparece nome, documento, etc., da pessoa respectiva. Declaro que fui devidamente informado pelo médico tal sobre a necessidade de tal isolamento ou quarentena a que devo ser submetido com data tal, término tal. Quer dizer, há necessidade de que essa ciência seja dada ao sujeito. Sem prejuízo, repito, das demais medidas eventualmente estabelecidas no âmbito municipal e estadual. Claro que eu não tenho condições aqui de falar de todas as medidas que todos os estados e todos os municípios estão estabelecendo, mas aqui em Porto Alegre existe algo similar, eu não tenho exata certeza a esse respeito, mas fica como uma espécie de suposição, de que se pessoas acima de 60 anos saírem de casa, são proibidas de sair de casa. As pessoas com mais de 60 anos, porquanto integrariam um grupo de risco, etc, etc. Isso é a determinação do município. Suponha
que uma pessoa com mais de 60 anos o faz. Naturalmente, essas previsões estabelecem algumas justificativas para a saída. Se a pessoa vai na farmácia, vai no hospital, vai fazer compra ou qualquer coisa assim, mas que a pessoa saia por uma trivialidade qualquer, ela eventualmente pode estar incidindo no artigo 268, do Código Penal. E notem, para finalizar essa abordagem sobre o artigo 268, que aqui o complemento dessa norma penal em branco tem aquilo que nós chamamos de ultraatividade, o que equivale a dizer que, mesmo depois de cessado, vamos torcer que daqui a um mês terminou o coronavírus, por alguma razão terminou o coronavírus. Eu gostaria de acreditar nisso, mas infelizmente ando um pouco pessimista com relação à extensão temporal da situação que a gente está vivendo. Mas seja como for, daqui a um mês terminou tudo, revogaram-se os decretos, etc, etc. Quem tiver violado essas disposições administrativas complementares ao artigo 268 do Código Penal responderá pelas condutas, evidentemente, porque aí existe a chamada ultraatividade do complemento. O segundo crime, pessoal, e que aí já tem uma incidência um pouco mais difícil de se vislumbrar, é o crime de epidemia. O grave crime de epidemia previsto no artigo 267 do Código Penal. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Vejam que é um crime cujo tipo básico aí estabelece uma pena de 10 a 15 anos de reclusão. Portanto, é um crime cuja consequência penal é bastante significativa. Para falar do crime de epidemia, é preciso traçar 3 distinções aqui. Distinções do ponto de vista das medidas sanitárias, dessas questões sanitárias. A gente tem a chamada, o primeiro nível é o surto. Surto é o aumento repentino de determinada doença em local específico, como um bairro ou cidade. Então, em determinado período, acontece um surto de sarampo, um surto de malária. Isso está circunscrito a determinada localidade. Um bairro, uma cidade. Mais grave do que o surto é a epidemia. A epidemia é a contaminação de várias pessoas em curto espaço de tempo e em vários lugares, muito acima da expectativa. Como num estado ou país. Quando tudo começou, havia na China uma epidemia de coronavírus. Ou havia em Wuhan uma epidemia de coronavírus. O terceiro degrau é a pandemia, que é o contágio e a infecção de várias pessoas em inúmeros locais de diversos países. É o contágio ou infecção de várias pessoas em inúmeros locais de diversos países. Poder-se-ia dizer que a pandemia é uma epidemia global. Primeira questão a se responder é: havendo já uma pandemia, é possível a incriminação por epidemia? Existe alguma divergência aí na pouca doutrina que se pode recolher sobre o assunto, mas a resposta é positiva. Por quê? Inclusive hoje está sendo divulgado que, se formos fazer um mapeamento do mundo em termos da difusão do Covid, ver-se-á que vários locais têm uma incidência baixíssima ou nenhuma do vírus. E que poucas cidades, pelo menos foi a notícia que eu li ainda há pouco, concentram brutalmente a maior parte das contaminações. Ora, suponha que alguém contaminado e sabidamente contaminado dirija-se a uma localidade onde ainda não há nenhum registro do coronavírus e propague lá a doença. É possível que esse sujeito responda
pelo crime de epidemia previsto no artigo 267 do Código Penal, não obstante tenhamos já uma situação de pandemia e, portanto, uma situação mais global. 3 observações aqui sobre o crime de epidemia. Primeira delas, o objetivo do agente, do sujeito, não é causar a morte de pessoa determinada. Não é causar a morte de pessoa determinada. Tanto isso é verdade que, quando o crime de epidemia ocorre e dele resulta a morte de alguém, a sua forma é agravada segundo o parágrafo 1º, que diz: se do fato epidemia resulta a morte, a pena é aplicada em dobro, ou seja, de 20 a 30 anos de reclusão. Aqui na epidemia, o objetivo é atingir a coletividade. Se resulta a morte, o sujeito responde pela modalidade agravada, pela modalidade qualificada do delito. E se o objetivo é causar a morte de uma pessoa só? De algum modo, nela inocular o vírus, matando-a. Nesse caso, o que temos é o crime de homicídio do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado, inciso 3, que é o homicídio praticado por meio que gera perigo comum. Por meio que gera perigo comum. Quer dizer, se A contaminado quer matar B não contaminado e o faz... Daqui a pouco, no final, eu vou referir um texto interessante sobre o tema, mas quer matá-lo causando-lhe o Covid, causando-lhe essa moléstia. Nesse caso, ele responderia exclusivamente pelo homicídio qualificado por esse risco. Alguns textos têm circulado pela internet. Há um texto interessante do Guilherme Nucci a respeito do direito penal em tempos de coronavírus, e ele refere que se o sujeito sabe que está contaminado, ele comete o crime de epidemia com dolo direto. Se ele tem sintomas, mas não há comprovação de que está contaminado, ele responde com dolo eventual. Quer dizer, eu tenho sintomas do coronavírus, tenho sintomas de estar contaminado, não tenho certeza por que não fiz o exame e convoco uma passeata para defender que todo mundo pode ir para a rua, tossindo ou não. E aí eu contamino um monte de pessoas no lugar onde ninguém ainda havia sido contaminado. Nesse caso, eu responderia pelo crime de epidemia sob a forma do dolo eventual. E vejam, o crime de epidemia é punido inclusive na modalidade culposa. Naqueles casos em que por imprudência, negligência, provavelmente não haverá imperícia aqui, mas imprudência ou negligência o sujeito gera a propagação de germes patogênicos. Mas é interessante fazer um paralelo aqui acerca de um problema que na dogmática penal é muito difícil de resolver, que é o da contaminação, por HIV. Isso é um tema complexo. Partamos do princípio, para não evitar qualquer dúvida, de que o sujeito sabe que tem HIV, ele sabe que tem HIV e vai manter relações sexuais. Basicamente, a primeira indagação que deve surgir, que alguns autores propõem e que eu acho importante é: e a vítima? A vítima sabia ou não sabia? E pensemos aqui em relação sexual desprotegida, quer dizer, sem preservativo. Alguns autores dizem, olha, se a vítima sabia e consentiu, estamos diante aí da chamada autocolocação voluntária em risco e que dissipa, minimiza e para alguns inclusive afasta a responsabilidade penal do autor, porquanto aí não se estaria a criar um risco juridicamente proibido. O sujeito consentiu. Se vier a ser contaminado, suporta a carga da sua própria decisão. Isso deixemos de lado. Mas pode acontecer da vítima não saber que o sujeito é portador do vírus, que o sujeito é portador ou que é HIV positivo. E nesse caso, e se ela se contamina? Como solucionar? Se tem diversas ideias
que surgem na doutrina, alguns falam em tentativa de homicídio, outros em periclitação da saúde, etc. Mas o que parece preponderar, e que eu acho importante mencionar, que é o crime de lesão corporal. Porque, pelo menos no Brasil, mas em outros países é assim também, a lesão corporal não é só ofensa à integridade física. O artigo 129 do Código Penal fala ofensa à integridade física ou à saúde das pessoas. Portanto, nesse caso de alguém com HIV ou com o corona que se relaciona, sexualmente ou não, no caso do corona, a relação sexual evidentemente não é necessária, mas que se relaciona com alguém e a contamina, a rigor ter-se-ia o crime de lesão corporal. Agora notem, a distinção importante que me parece surgir entre o caso do HIV e do corona é que no caso do HIV a morte demora, se é que vem, na medida em que há um conjunto de tratamentos e coquetéis hoje em dia que pode realmente fazer com que o sujeito viva toda a vida que haveria de viver. No caso do corona, não. Portanto, aquele sujeito que voluntariamente contamina alguém, não terá excluída a sua responsabilização por homicídio. Imagina o sujeito que entra num asilo, porque há louco para tudo, ele entra num asilo contaminado para contaminar as pessoas. Contaminar os idosos ali. Não se afasta a possibilidade de que ele responda pelo crime de homicídio. O texto que eu me referia é um texto que saiu num site italiano. O texto está por aqui, eu vou evitar pegar, mas o título é assim: Chi ha la tosse e não se mette em quarentena rischia uma pena de 20 anni. Quer dizer, quem tem tosse não se coloca em quarentena, arrisca uma pena de 20 anos, porque é uma notícia que saiu no jornal italiano falando sobre a punição a título de homicídio daquele sujeito que tem tosse, não se mete em quarentena e sai a tossir perto de todo mundo, com o desiderato, evidentemente, de contaminar. Não estaria excluída a figura do homicídio. Agora, no geral, se não advém a morte, muito provavelmente o crime de que se cuidará é a lesão corporal, porque a lesão corporal é também ofensa à saúde. Há um artigo interessante, eu acho que esse foi publicado no Jota, eu não me lembro dos dois autores, mas um deles é o Eduardo Viana, tem um livro muito bom sobre dolo como compromisso cognitivo, e ele refere essa solução da lesão corporal nessas hipóteses. É interessante, eu queria fazer essa referência para mostrar a gravidade da situação que diz respeito a epidemias, lembrando o caso do uso de armas químicas e da repulsa que isso gera no âmbito do direito internacional. Há poucos anos atrás aconteceu da Síria ser acusada de utilizar gassarim. O gassarim é um composto químico que inibe a ação de enzimas que atuam no controle das células nervosas do organismo, de modo que o coração e outros músculos envolvidos na respiração entram em espasmos. O sujeito morre muito pouco tempo. E aí, vejam, o direito internacional repele severamente a utilização de armas químicas em guerras, e o Brasil também. O antigo decreto 4766 de 42, no seu artigo 51, dizia que causar epidemia em tempos de guerra, no interesse de Estado em guerra contra o Brasil, era punido com pena de morte. E o Código Penal Militar em vigor hoje, artigo 385, estabelece também a pena de morte quando, em uma situação de guerra, evidentemente, até as pedras sabem que no nosso país a pena de morte é vedada, isso é cláusula pétrea, o que é absolutamente correto, exceto em caso de guerra declarada. E um dos crimes que ensejam a pena de morte em caso de guerra declarada, consoante o artigo 385 do Código Penal Militar, é justamente o da causação de epidemia. Por quê? Porque morre muita gente? Também. Mas porque uma situação de epidemia gera
pânico nas pessoas. O nível da qualidade de vida de todos é rebaixado a patamares nunca antes pensados. E, portanto, há uma experiência, digamos assim, de degradação das condições de vida, porque o ser humano é ser humano porque ele se relaciona com outros. E a experiência de uma epidemia ou de uma pandemia como a nossa, ela é de contenção extrema. Quer dizer, nós ficamos efetivamente diante de um quadro com o qual não sabemos lidar, justamente porque não fomos preparados e não somos predestinados a isso. É uma situação absolutamente anormal. De maneira que, repito, a sanção mais grave de todas, que é a própria sanção com a morte em tempos de guerra, se estabelece justamente para fatos como esses. Há outros crimes, eu vou agora acelerar, porque devo me encaminhar para o final, que se podem cogitar também em tempos de coronavírus. O artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, é um deles. Quer dizer, o artigo 131 do Código Penal vai apontar textualmente que praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão de 1 a 4 anos, etc. Vejam, aqui, no artigo 131 do Código Penal, a conduta é direcionada com relação a um indivíduo. Portanto, aqui é um crime de perigo individual, não um crime de perigo comum ou perigo coletivo. O sujeito sabe que está contaminado, deve saber que está contaminado e pratica um ato suscetível ou que possa gerar o contágio daquela outra pessoa, nesse caso, a moléstia grave. Tá? Nesse caso, alguns autores, quando vão comentar esse artigo, falam, bom, o grande problema é a gente não ter uma definição do que é moléstia grave, né? A rigor, imaginem-se gripados naquela gripe comum, aquela gripe que vinha na nossa pré-compreensão há 6 meses ou 1 ano atrás. Aí você pega, ninguém deixa de pegar um ônibus porque está gripado. Ah, esse sujeito vai responder pelo artigo 131? Não, porque gripe não é moléstia grave. É muito difícil definir o que seja moléstia grave. Agora, ou seja, preencher o conteúdo do que é moléstia grave é uma coisa difícil de fazermos. Mas esse não é o nosso objetivo aqui. Por quê? Certo é que a Covid é uma moléstia grave. Isso aqui nos basta, de maneira que aquele sujeito que pratica com relação a outrem um ato suscetível de contaminação pode responder por esse crime de perigo individual do artigo 131 do Código Penal. Também, como já referi de passagem, o artigo 129, a lesão corporal. A lesão corporal não diz respeito exclusivamente à integridade física, diz também respeito à saúde das pessoas, e há quem tem, alguns autores vêm defendendo que esse é o tipo penal mais plausível de suceder quando alguém gera com dolo ou culpa, porque existe lesão corporal culposa, o contágio de terceira pessoa. Também gostaria de lembrar o artigo 269 do Código Penal, que é o crime de omissão na notificação de doença compulsória. Esse é um crime próprio, ou seja, ele requer uma qualidade especial do sujeito ativo, é um crime que só é praticado por médico, mas a gente sabe que o médico, diante do corona, diante do Covid, ele tem a obrigação de notificar a autoridade sanitária competente, e se não o fizer, pode responder pelo artigo 269 do Código Penal. Finalmente, o artigo 330, que é o crime de desobediência, surge aí como uma espécie de soldado de reserva para aqueles casos em que o 268, que é a infringência de normas administrativas, não se fizer
presente. Quer dizer, numa situação como essa, é natural, e nós temos que ter essa compreensão, que o poder do Estado se avolume. Quer dizer, alguns têm dito que justamente num quadro de dificuldade como esse, é que a gente deve verificar a importância desse ente que é o Estado, porque é necessário que normas e regramentos nos governem. Do contrário, a gente arriscaria aí, tem muita gente já falando de livros e filmes, né? Por exemplo, é importante ler A Peste, do Albert Camus, no momento desse, e outros têm referido, era o que eu me lembrava mais propriamente agora, o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e alguma coisa assim. Então é preciso que haja uma normatividade que ela tenha, digamos assim, força dissuasória para ser acatada, porque do contrário a gente arrisca tornar a situação um pouco mais caótica do que ela já é. Eu encaminho para o final dizendo isso. Há algumas categorias penais que ressurgem ou para as quais a gente deve olhar agora, num momento como esse, com alguma generosidade, bens jurídicos coletivos, normas penais em branco, os chamados crimes de perigo. É necessário notar que o direito penal em tempos de corona não é exclusivamente um direito penal do Código, há normativas legais, a Lei 13.979, mas também administrativas, as duas portarias que eu referi aqui, a portaria número 5 e a portaria 356, que complementam esse arcabouço legal tendente a lidar-se com essa situação complexa e difícil, e finalmente que há alguns tipos penais que podem aparecer nas situações hoje vivenciadas. Por exemplo, pela manhã vi um vídeo de uma mulher que estaria caminhando numa praia no Rio de Janeiro e que teria sido detida pela polícia. Ora, se o governo do Rio de Janeiro editou, entre o conteúdo das normas administrativas que lhe cabem, a proibição de circulação nas praias, né? Não sei se a competência para tratar sobre circulação na praia é do governo do Estado ou é da União, mas vamos supor que seja do governo do Estado, e alguém violou isso porque estava caminhando na praia, efetivamente incidiu no artigo 268, porque a norma administrativa a cuja violação corresponde o tipo penal não é exclusivamente a federal, pode ser a estadual ou municipal, isso, portanto, depende de cada um dos municípios. E há, como lhes falei, outros tipos penais que também podem aparecer. Terminando, gostaria de deixar claro que não há nenhuma ilusão da minha parte que o problema do coronavírus ou da Covid-19 é um problema a ser resolvido por intermédio do direito penal. Longe disso, um quadro como esse mostra que no conjunto, digamos assim, de ontologias regionais, vale dizer, de ramos do conhecimento, alguns chamariam isso de sistemas, pouco importa, mas no conjunto de âmbitos que se apresentam, por exemplo, o direito, política, economia, saúde, quando a situação no plano da saúde é radical, e atualmente a situação é radical, todas as outras ontologias regionais ou todos os outros ramos do conhecimento, de alguma maneira, submergem. E é natural, porque a saúde diz respeito à nossa própria sobrevivência, quer dizer, a sobrevivência de todos, em todos os lugares. Portanto, a situação é bastante difícil. Então, não imagino que com o direito penal se resolve isso. Ao contrário, talvez um momento de crise tão extremada mostre a insuficiência do direito penal para lidar com todas as situações. Mas, por outro lado, isso também tem a sua característica importante, porque revela que o direito penal haverá de ser aquele mecanismo mais duro e mais radical de proteção de interesses das pessoas, de proteção do interesse da coletividade. Ele não precisa e nem deve ser acionado a partir de
qualquer lesão que se apresente à ordem jurídica, há outras formas de fazê-lo, multa, leva o sujeito para casa, etc, etc. Mas há situações mais graves que, efetivamente, só o direito penal é capaz de responder e, fundamentalmente, só o direito penal é capaz de conter. Na realidade, a gente nunca pode esquecer que o papel do direito penal precede ao seu próprio acionamento. Antes mesmo de alguém violar uma norma penal e do direito penal entrar em cena, ele já está cumprindo o papel, que é o papel de contenção de determinados comportamentos. E no fim de tudo, e assim eu termino, mostra-se aí como é o direito penal, alguns autores falam isso, em particular o português Faria Costa, que eu acho que é um grande autor, como o direito penal também é constitutivo dessa grande teia complexa, que é a teia das relações intersubjetivas. Talvez num momento tão heterodoxo, tão inusitado, em que somos sem culpa, sem termos feito nada, condenados, entre aspas, a uma espécie de isolamento social, é que a gente verifica como é importante relacionarmos-nos uns com os outros. Quer dizer, é um grande paradoxo, mas nesse âmbito dessas relações todas estão diversas coisas, diversos temas, diversos assuntos, e certamente também, porque é um corpo social feito de pessoas, também o direito penal. Bem, se de alguma maneira eu os fiz pensar ou ajudei a que o tempo de cada qual passasse de maneira um pouco menos tormentosa nesse período de confinamento, nesse período de coronavírus, eu já terei cumprido o meu papel. Agradeço a todos, um abraço, fiquem bem e vamos em frente, porque isso vai passar.